Bom dia, amigos. Tem muita gente por aí falando que o negócio do Almada melou, mas a verdade não é bem essa. Paquetá analisa o momento do Flamengo. Luiz Araújo evolui na recuperação, assim como um outro monte de jogadores que estão no DM, e a gente vai trazer inclusive a situação de cada um deles. Tudo isso já esperando o retorno desses jogadores no Mengão. Tem mais? Tem. Mini estádio do Flamengo. Galera, tem mini estádio quase ficando pronto. E por fim, Flamengo diz não ao River Plate. Sobre Matias Vinha. A gente explica. Fala galera, rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. A gente anda precisando ultimamente de notícias animadoras no Flamengo, né? O futebol apresentado dentro de campo não tá bacana. E o DM cheio de gente. Vamos ver como é que tá a situação desses caras? Primeiro, Luiz Araújo apresentou uma significativa evolução. Inclusive, ontem já começou os trabalhos em campo. Ou seja, próximo de retornar, inclusive existe a expectativa de que o jogador volte na Libertadores contra o Cruzeiro. Peça fundamental e importante. Muitos colocam como titular. Eu gosto de contar como 12º jogador. Assim ele funciona bem no Mengão. Tem mais? Tem. Gonçalo Plata também já começou o seu treinamento, está em transição. Pode ser novidade do Mengão no Campeonato Brasileiro. Tem mais gente? Tem. De La Cruz, né? Pois é, galera. A situação de La Cruz é a seguinte: ele sentiu um desconforto, para variar, né? Ainda jogando pela seleção uruguaia. Também está próximo de retorno. A gente, sinceramente, fica até meio chateado em estar falando toda hora de La Cruz contundido, não é? Parece que é um karma. Incrível. E por fim, dois outros jogadores, peças fundamentais do sistema defensivo, Léo Pereira e Léo Ortiz. Léo Pereira, muitos devem ter visto, fez gol ontem no treinamento, tá voando baixo, próximo de retornar. E Léo Ortiz ainda é conduzido com uma certa cautela o retorno aos gramados. Porém, já existe uma expectativa de um breve retorno, não de imediato, mas tá para pintar no Mengão novamente. Assim, anda o DM do Flamengo e, sem dúvida nenhuma, jogadores que estão fazendo muita falta. Talvez aí se justifique esse momento do Flamengo que não anda agradando ninguém, né? Ninguém. Bom, galera, seguindo com as notícias, a situação de Flamengo e Thiago Almada tá da seguinte forma: ou vai ou racha. O Flamengo insiste pelo jogador e tenta uma investida final para fechar a contratação do meia. Prova disso é que o diretor de futebol José Boto fez algo que não é hábito dele desde que ele chegou ao Brasil. Viajou para a Argentina e não foi por menos lá. Ele foi se reunir pessoalmente com o empresário do jogador, o Agustín Jiménez. O Boto foi ao Monumental de Núñez no domingo e acompanhou a partida entre River Plate e Rosário Central pelo campeonato argentino, ao lado do representante do Almada, né? Ou seja, aparentemente a negociação está ainda a todo vapor. Enquanto isso, o jogador está de férias, né? Curtindo Ibiza, na Espanha, ao lado da esposa. Enquanto uns trabalham, suam a camisa, o bonitão tá lá tomando um sol, né? Que vida difícil a dele. Só que nem tudo são flores, né, galera? Como a gente mencionou para vocês ontem, depois das conversas caminharem com otimismo para fechar de vez essa negociação, o Flamengo ganhou novamente a concorrência do River Plate. E aqui vale lembrar o seguinte, que uma ala do Flamengo entende esse movimento
entende que esse movimento pode ter dois motivos. Primeiro, aumentar os valores envolvidos na negociação e segundo, ganhar tempo até que apareça uma eventual proposta da Europa, que a gente está cansado de saber que é o grande desejo do jogador, né? Continuar por lá. E qual que é o principal entrave agora? Exigências financeiras, tanto do jogador quanto do staff. Nos bastidores, a diretoria rubro-negra quer evitar um leilão a todo custo. E por isso já deu aquele prazo limite que nós também falamos ontem, que é até o início dessa semana. Pois é, hoje é terça, né? Até que início de semana vai ser essa? Bom, a intenção era ter o Almada disponível já para as oitavas de final da Libertadores. Só que essa demora aí pode impedir qualquer novidade na lista de inscritos. Aí no meio de toda essa novela, galera, começou a surgir informações de que o Almada teria aceitado a proposta do River e estaria, né, assinando o contrato com o clube argentino. Só que aí o Vene Casagrande trouxe que conversou com o empresário do jogador que afirmou que o Almada ainda não tomou uma decisão sobre qual proposta ele vai aceitar. O Boto já desembarcou no Rio de Janeiro na manhã dessa terça-feira e quando chegou ele atualizou a situação do Almada. Ele disse assim: "Não fui à Argentina para convencer o Almada, porque seria estúpido da parte dele se eu tivesse que ir lá e convencê-lo. Ele jogou no Brasil por 6 meses e sabe da grandeza do Flamengo. Tratei vários assuntos lá e um deles era o Almada. Fui lá deixar claro para eles que nós não entraríamos em leilões, ou seja, aquilo que nós combinamos é aquilo que vai ser se ele quiser vir para o Flamengo. Deixou claro que não vai aumentar proposta nenhuma, é aquilo e deu." Vamos ver o que vai virar essa história, né? Se é aquilo e deu, o que ele vai fazer lá? Sei lá. Seguindo com as notícias, galera, ainda na gestão do Rodolfo Landim, existia o projeto de o Flamengo construir no Ninho do Urubu um mini estádio. Para quê? Tanto a garotada da base quanto o time feminino começar a mandar as suas partidas nesse estádio. No projeto inicial, a capacidade era de 2.000 pessoas. Agora, com uma alteração na logística e na construção, vai passar para 4.500 lugares. Ou seja, é estádio maior do que muitos que a gente vê por aí, viu, galera? A parte de gramado já está pronta. Inclusive, essa atualização foi feita ontem. Os funcionários responsáveis pela obra já estão começando a construção da parte externa, ou seja, setor de vestiário, arquibancada, e tem-se a pretensão de logo logo contarmos com essa arma, né? Afinal de contas, jogar em casa pro Mengão é sempre um ponto positivo. Aguardar e ver é o Flamengo evoluindo para você. Ó, deu até slogan. Que isso, hein? Uau. Bom, galera, seguindo com as notícias, ontem teve entrevista no Ninho do Urubu e o nome da vez foi Lucas Paquetá. A boa notícia é que ele afirmou que está pronto para retornar aos gramados, que se sente bem e principalmente que está à disposição do Flamengo. E o momento do Mengão, hein, galera? A gente sabe que não é dos melhores, né? Desde o retorno da Copa do Mundo, são 2 empates e apenas uma vitória. Resultado: a diferença para o Palmeiras aumentou no Campeonato Brasileiro. Mas vale ressaltar o seguinte, que o Flamengo ainda tem um jogo a menos, né, galera? A gente não pode esquecer disso. Nunca. E sobre esse momento, o Paquetá falou e disse: "Todos nós estamos insatisfeitos pelo desempenho da equipe. Não estamos felizes." E olha que ele foi bem sincero, tá? Disse que isso passa mais pelos jogadores do que pelo Leonardo Jardim. Segundo ele, o time tem que entender cada vez mais as ideias do treinador para se adaptar. E ele disse: "Já estamos trabalhando há um tempo, estamos tentando melhorar cada um, seja no campo, na academia, em casa, para o Flamengo voltar a vencer." E o Paquetá também foi perguntado, amigos, sobre o que pode fazer o grupo evoluir. Segundo ele, é o dia a dia. E completou ainda dizendo: "Você ter um grupo separado pela Copa do Mundo é ruim para o comandante. Alguns voltam com o cacuete da outra equipe, o que é normal, nós falamos sobre isso inclusive ontem. E se adaptar à ideia que temos aqui, se adaptar à ideia que temos aqui para a gente voltar a ganhar os jogos." E quando perguntaram a ele o que tem dado errado no Flamengo, o Paquetá foi super cauteloso e disse: "Essa função de apontar o dedo não é minha. Mas eu acho que é um todo. Se a gente perde o controle do jogo, isso é ruim para a forma que a gente joga.
Muitos jogadores voltando de uma Copa do Mundo, se reencontrando, alguns com lesão, outros retomando a forma física. Isso tudo implica na performance. Não pode ser desculpa. A gente tem que buscar fazer o melhor dentro de campo para que o Flamengo possa voltar a vencer. Nos resta torcer, né, para que as coisas voltem a acontecer no Mengão. Só o que eu não gosto é das desculpas. Sim. De verdade. Copa do Mundo parece que está sendo a desculpa perfeita nesse momento, né? Só pro Flamengo, é? É. Seguindo com as notícias, o River Plate fez um pedido ao Flamengo aceitar a devolução de Matias Vinha. Tudo isso porque o clube argentino não deseja mais contar com o jogador. Inclusive, foi colocado improvisado na lateral um outro jogador, o Marcos Acunha. Tudo isso para não deixar Matias Vinha fazer aquela quantidade mínima de jogos utilizando a camisa do River Plate e automaticamente ser obrigado a contratá-lo em definitivo. O Flamengo já disse não ao River Plate. E o que o River fez? Colocou Matias Vinha para treinar em separado. Uma geladeira para o jogador que vai cumprir o seu contrato de empréstimo com o clube argentino, terminando, volta ao Flamengo. Vou dar minha opinião, tá, amigo? Sincera para vocês, eu acho um desperdício total. Porque a gente sabe que futebol pode não ter se adaptado no River Plate, que é normal, lesões também atrapalharam o Matias Vinha, mas eu acho um desperdício muito grande deixar um jogador desse na geladeira. O Vinha, em 100% das condições físicas, ele é o titular em qualquer time, desde que esteja bem fisicamente, coisa que parece que não tá rolando, né? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau, hein?